Graça e paz, queridos, que bom poder estar aqui mais uma vez para juntos podermos compartilhar da palavra do Senhor. Na mensagem anterior nós falamos sobre ansiedade, hoje nós vamos falar sobre adversidade. Hoje a primeira parte, durante a semana nós vamos passar as outras partes, eu espero que você esteja conosco, inclusive compartilhando com outras pessoas a respeito desse assunto tão importante. Assina o nosso canal, transmita para outras pessoas, dá um clique ali no sininho e a gente vai estar com certeza meditando na palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu espero que seja bênção na sua vida, que eu abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, nós nos colocamos diante de ti, rogando que o Senhor venha nos abençoar, que sejamos boca espiritual, que sejamos, ó Deus, a boca do Senhor falar a cada coração. Toma conta, abençoa em nome de Jesus. Peço pela minha vida que o Senhor venha me abençoar como instrumento nas tuas mãos. E abençoa, Deus, cada pessoa que nesse momento está sintonizada com o Senhor, que tenha olhos e ouvidos espirituais e que ouça o que o Espírito diz à igreja. Abençoa, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Em Deus nos abençoando, assim que for possível, nós já estaremos reunidos para a graça de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós estaremos reunidos. Eu espero em Deus que Ele possa nos surpreender e muito breve possamos nos reunir. Estamos em reunião com o pessoal da saúde e responsavelmente estamos procurando, pensando no próximo e depois pensando em nós e pensando, claro, primeiro em Deus, nós estaremos então voltando às nossas reuniões presenciais, ok? Vamos então para a nossa meditação de hoje e essa meditação é uma meditação que vai falar muito ao seu coração, eu tenho certeza disso. Amém? Hoje nossa meditação traz esse tema, vencendo as adversidades da vida. Poderia ser também vencendo as adversidades na vida, porque fazem parte da nossa vida. Nós vamos falar hoje sobre a realidade das adversidades. Nessa parte, a realidade das adversidades, nós vamos meditar e nessa meditação de hoje, nós vamos pegar somente a realidade das adversidades. Então, nós estaremos vendo apenas a realidade das adversidades na nossa vida. Mas nós vamos abordar alguns temas. Quais são eles? Todos estão sujeitos às adversidades, vai ser o nosso segundo tema. Como enfrentar as adversidades é o nosso terceiro tema. E o último tema, como crescer diante ou crescer nas adversidades. Ok? Então essa será a nossa meditação. Diante disso, nós vamos para uma coisa muito importante, que é a grande questão do conceito do que é adversidade. Então, segundo o dicionário, adversidade é um substantivo feminino, caráter do que é adverso, é desfavorável, é uma espécie de infelicidade, infortúnio, um revés. Então, a adversidade está ligada exatamente a isso. Mas eu trouxe para você uma definição minha a respeito de adversidade. Né? Então, o que é adversidade? A minha definição de adversidade é um momento triste da vida, por onde todos que têm qualquer idade irão passar. Adversidade significa adverso, contrário à nossa vontade, ou seja, a adversidade é uma realidade. Então, eu quero pensar que a adversidade é uma realidade. Realidade onde? Realidade quando? Né? Se você tem a sua idade, significa que, então, você já está sujeito a ter adversidade na vida. Deixa eu só ver um negócio aqui.
Então você já tem como acontecer a adversidade na sua vida, ok? Nosso texto base, João 16:33, diz assim: Jesus Cristo disse: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De modo especial, quero que você pense, meu querido e minha querida, nessas palavras que estão grifadas aí. O Senhor Jesus diz: Tenho-vos dito estas coisas. Ou seja, Jesus, ele antecedeu o período da adversidade, o período das tribulações, o período das crises, dos momentos difíceis. Como que ele antecedeu isso? Ele antecedeu da seguinte forma: ele disse aos discípulos: Eu quero que vocês tenham paz em mim. É muito importante, quando pensarmos em problemas na vida, pensarmos também que esses momentos difíceis da vida, de momentos de dificuldade, o Senhor Jesus ele falou assim: Em mim tenhais paz. Então, muitas pessoas querem ter paz. Jesus ele disse: Eu passei pelos momentos de adversidade, mas eu quero que vocês tenham paz. E ele disse mais ainda: Vocês também terão tribulações enquanto vocês estiverem no mundo. Mas o Senhor Jesus disse: Animem-se, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, faz parte da vida de toda pessoa passar por esse momento difícil. Vamos ver, por exemplo, o que diz o sábio Salomão em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2. Salomão, ele diz que todas as pessoas estão sujeitas às adversidades da vida. Ele diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, em todos os momentos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vai trazer um ensinamento muito importante para a minha vida e para a sua. Que ensinamento é esse? As adversidades fazem parte da vida. As adversidades são uma realidade pela qual nós iremos passar um dia, né? Então, quando nós reconhecemos isso, nós também devemos estar com esse reconhecimento, estar buscando, estarmos, entre aspas, preparados. Vamos falar sobre isso. Não é preparado no sentido de que eu estou pronto para o que der e vier, mas é preparado com a consciência de que pode surgir um momento triste na vida, né? Então vamos ver alguns exemplos para nossos dias. Crise financeira. Se você ainda não passou por crise financeira, pode acontecer de você passar por um momento difícil de uma crise financeira. Isso pode acontecer na sua vida, né? Então todos nós estamos sujeitos à crise financeira, né? Mas também podem acontecer os momentos, outras situações podem vir a acontecer. Por exemplo, uma adversidade no conflito conjugal, no namoro, no casamento. Uma crise familiar entre pais e filhos. Hoje em dia está muito difícil essa questão, porque pode acontecer essa crise entre pais e filhos, né? Isso, nós estamos sujeitos a acontecer isso. Então a gente sempre tem que estar orando, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo para Ele nos fortalecer. E nesse fortalecimento, Ele vai direcionando a nossa vida e a nossa vida vai tendo o sentido que Deus deseja. Só que depende de cada um de nós, né? Além dessa crise, pode acontecer a crise profissional, desemprego, perseguição, traição, deslealdade. Nessa crise profissional pode haver um problema nos estudos. Então isso tudo está ligado à vida profissional. Pode também acontecer incidentes e acidentes. Isso fazem parte também como adversidades na vida de uma pessoa. Mas a última de propósito eu deixei é a crise na saúde.
pode ser por uma enfermidade e, conforme nos nossos dias, pode ser por uma pandemia, né? Então, hoje, nós estamos restritos nas nossas casas, nas nossas residências, no nosso ir e vir, devido a uma adversidade na nossa vida. E essa adversidade, ela incluiu várias pessoas. Então, Salomão, ele disse que, a respeito das adversidades da vida, e Jesus Cristo também. Agora, eu pergunto para você, por que eles falaram sobre isso? Né? Por quê? Porque essas advertências? Porque são advertências, elas são alertas, na verdade, para nós. Né? Para estarmos posicionados, como eu disse, não estarmos preparados, mas posicionados, porque mesmo com uma certa garantia, a gente não conhece o futuro. E muito menos nós conhecemos as adversidades da vida. Nós não conhecemos, né? Quando Jesus Cristo fala sobre tribulações, ele fala sobre crises, sobre adversidades. E nesse texto de João 16:33, ele deixa bem claro que ele passou por adversidades. As palavras de Salomão em Eclesiastes 9:2, elas se cumpriram na vida de Jesus Cristo, mas também elas se cumprem na minha vida e de uma forma ou de outra, devido aos exemplos que eu falei agora há pouco. Eu creio que na sua vida também e na vida de toda a humanidade. Todos nós atravessamos momentos difíceis na vida. Fazem parte esses momentos difíceis. Assim como aconteceu no escrito de Salomão, cumpriu-se também na vida de Jesus e na vida de muitas outras pessoas, né? Uma coisa muito importante ao respeito da realidade das adversidades é que Jesus Cristo venceu as adversidades. Portanto, se estivermos com Jesus Cristo, ele também estará conosco e nós também venceremos, né? Eu quero que você agora repita essa frase no singular. Então, eu disse, uma coisa muito importante a respeito da realidade das adversidades é que Jesus Cristo venceu as adversidades, portanto, se eu estiver com Jesus Cristo, ele também estará comigo. E nós e eu também vencerei, né? Então vamos lá? Só essa parte aqui todinha de cima. Uma coisa muito importante a respeito da realidade das adversidades é que Jesus Cristo venceu as adversidades. Portanto, se eu estiver com Jesus Cristo, ele também estará comigo. E eu também vencerei. Amém? Espero ter ouvido um amém da sua parte, né? Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nós podemos crer que ele vai nos direcionar para a vitória. Vamos ver então algumas causas da adversidade. E a primeira causa que eu quero ver é a iniciativa própria, ou seja, a imprudência versus a imperícia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso uma coisa muito importante, que às vezes a gente pode cometer um pecado, a gente pode entrar numa adversidade por imprudência. Pode de repente ser uma coisa que a gente não sabia e tal, e também pode ser por imperícia, né? Alguma coisa que a gente não dominava. Então, um perito numa coisa é uma pessoa que domina aquela coisa. Mas veja bem, eu quero pensar em imprudência e imperícia ligando essas duas palavras. E nessa junção dessas duas palavras, eu quero pensar também em iniciativa própria. Por que iniciativa própria? Porque muitas vezes a adversidade que estamos passando, fomos nós que fomos atrás dela. Pode ser por imprudência, por imperícia ou qualquer outro tipo de coisa, mas na verdade é uma iniciativa nossa. Foram passos que nós fomos dando em direção à adversidade. Lá em Gálatas 6:7 diz que quando nós semeamos, nós vamos colher.
Então, temos que tomar bastante cuidado com as nossas iniciativas de plantações. As sementes que estamos plantando hoje, vai chegar um dia que elas vão crescer, vão desenvolver e vai dar fruto. E esse fruto, segundo a palavra de Deus, ele virá num certo tempo. Nós não sabemos qual o tempo será, mas o aviso está, a advertência aqui está. Devemos buscar adorar a Deus. Em Oséias, no capítulo 8, versículo 7, deixa bem claro um texto bíblico que alguns pensam ser um ditado popular, mas não é. Quem planta vento, colhe tempestade. Olha, quando nós deixamos e temos a nossa iniciativa de deixar Deus de lado, de deixar a vontade de Deus de lado, automaticamente, por iniciativa própria, nós estamos indo em direção às adversidades da vida. Lamentações 3, 39 e 40, por exemplo, diz: do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examine o seu caminho, examine os seus pensamentos, examine as suas iniciativas e depois volta para mim, diz o Senhor. Por que Lamentações deixa esse registro para nós em 3, 39 e 40? Capítulo 3, versículo 39 e 40. Porque somos nós que temos essa iniciativa. Então, uma atitude errada, precipitada, uma ação que vai contra a vontade de Deus, ou seja, Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na medida que eu não faço essa busca, automaticamente estou buscando, por iniciativa própria, outras buscas. E se não são da vontade de Deus, são da vontade do inimigo. Uma iniciativa própria, más companhias. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, a palavra de Deus diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Olha, você precisa analisar as pessoas com quem você tem andado. Essas pessoas podem contribuir para o seu bem, mas também podem contribuir para o seu mal. Você precisa ser racional, analisar que tipo de contribuição essas pessoas estão trazendo para você. São pessoas que te levam mais para baixo, mais para o lado da desobediência, mais para o lado da imprudência, mais para o lado de fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus, mais para o lado de prejudicar a sua vida, prejudicar o seu bolso. Eu acho interessante, tem muitas pessoas que quando um pastor ele fala a respeito de dízimos e ofertas, a pessoa fala que absurdo, que absurdo. Mas quando você vai ver, ela está gastando dinheiro em coisas que, puxa vida, vou dar um exemplo bem prático aqui. Quando as pessoas falam contra o dízimo, está na Bíblia, está no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e está antes do tempo da lei. É do tempo da graça. Antes do tempo da lei, já existia. Aí depois veio o tempo da graça, também continuou existindo. Aí a pessoa fala assim: eu não vou entregar dízimo, que não sei o que lá e tal. Só que na verdade ela está gastando em outras coisas muito mais. Então, por falta de sabedoria, era melhor ela pensar o seguinte: eu estou entregando, obedecendo a Deus em amor, obediência, fidelidade. Estou entregando a Deus 10% de tudo aquilo que eu recebo. Mas Deus está com isso repreendendo o devorador. Eu estou tendo paz no meu coração, paz com Deus, paz com o próximo, paz com a igreja de Cristo. E, além do mais, Deus vai me abençoar. Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida. Pense um pouquinho. Mas não, vai gastar naquilo com companhias que, de repente, vão enfraquecer a sua fé. Algumas adversidades exatamente são iniciativa nossa, minha e sua. Quando vem determinadas adversidades, nós precisamos analisar se é alguma coisa que a gente está fazendo de errado? É algum pensamento, é alguma atitude nossa que estamos fazendo de errado? Você precisa, por exemplo, analisar se você tem se envolvido com pessoas erradas. Se você tem ido a lugares não recomendáveis para um cristão. Porque se você anda com pessoas, faz coisas que não agradam a Deus, você certamente vai colher, vai experimentar aquilo que você tem plantado. Essa segunda parte é o fluxo natural da vida. Por que eu coloquei o fluxo natural
da vida. E nós vamos pegar alguns pontos aqui, por isso que eu coloquei 2.1, o costume com o pecado. Em Eclesiastes 9:2, Salomão deixa bem claro que a adversidade virá sobre a vida daquele que faz as coisas certas e aquele que não faz, daquele que busca a Deus, daquele que não busca, daquele que é justo, daquele que é injusto. Ou seja, a adversidade sempre virá na vida das pessoas. O Senhor Jesus ele conta uma história de duas construções, onde uma foi plantada, foi erguida sobre a rocha e a outra sobre a areia. Só que chegou um momento que vieram os problemas da vida, as tempestades da vida, e bateram com ímpeto contra aquelas duas construções. Aqui estava firmada sobre a rocha, ela ficou firme, mas a que estava sobre a areia, ela caiu. Então, um alerta a respeito das adversidades da nossa vida. Precisamos avaliar a nossa vida para ver que tipo de adversidade é essa. Seria por conta do costume com o pecado? Em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Precisamos analisar a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração a respeito das atitudes que nós estamos buscando fazer, porque muitas vezes o sofrimento, a adversidade, tem sido permitido por Deus na nossa vida simplesmente pelo fluxo natural da vida. Você se acostumou com o pecado. Você se acostumou com a desobediência. Você achou que poderia pecar, abandonar a igreja de Jesus, viver sem compromisso com Ele, um compromisso real. Isso mesmo, compromisso real. Qual é o compromisso? Como que Deus mede o compromisso real de uma pessoa que se declara filho dele? Aquela pessoa procura ler a Bíblia, ela procura orar, sempre estar em oração, ela procura sempre estar em comunhão com os irmãos da igreja, e ela procura sempre adorar a Deus acima de todas as coisas. Eu falo que esse é o cristão boca. Bíblia, oração, comunhão e adoração a Deus. Sempre fazendo essas coisas todas, a Bíblia, oração e comunhão, visando a adoração a Deus. Então, as adversidades, você quer vencer as adversidades da vida? Saiba que elas são uma realidade na nossa vida. Mas a grande questão é volte logo para Deus. Por que volte logo para Deus? Para você economizar lágrimas. É isso que você vai fazer, economizar lágrimas. Segundo ponto, desse 2, fluxo natural da vida. Outra causa de adversidade, autossuficiência, improdutividade espiritual e busca do sucesso terreno. A adversidade pode surgir também quando alguém se mostra frio nas coisas espirituais, mais ligado às coisas terrenas do que às coisas eternas, mais ligado ao sustento material, à saúde, etc, 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 em busca de um bom salário, em busca das contas em dia, em busca de boas roupas, uma boa alimentação, enfim, ser um autossuficiente. Por isso, na hora que precisa estar buscando a Deus, não consegue buscar. Não ora fervorosamente como antes. Não lê a Bíblia querendo ouvir Deus. A comunhão com os irmãos já não é mais uma prioridade na sua vida. Procura selecionar os cultos que vai estar presente. Quais cultos deseja frequentar? Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 a 22, tem uma carta à igreja dos Laodicenses, a igreja de Laodiceia. E aqui na Bíblia, nesse texto bíblico, diz bem assim, 3, de 14 a 22. Eu não vou ler por conta do tempo, mas Apocalipse capítulo 3, 14 a 22.
Mas assim diz a palavra do Senhor. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, diz a palavra do Senhor. Esse aviso apocalíptico à igreja dos Laodicenses também é um alerta para os cristãos, para aquelas pessoas que querem buscar a Deus no dia de hoje. São alertas para mim e para você. São alertas que nós precisamos estar atentos para ver como que está a nossa vida espiritual. É uma vida que temos buscado autossuficiência, mas ao mesmo tempo, nessa independência, nós temos tido improdutividade espiritual, porque queremos o sucesso terreno. Cabe a cada um de nós avaliarmos: queremos vencer as adversidades da vida? Então, lembrando do tópico anterior, também precisamos procurar economizar lágrimas. Precisamos economizar lágrimas. E o nosso próximo ponto: importar-se mais em buscar e desfrutar bênçãos do que em relacionar-se com o abençoador. Tem gente que, quando está diante do sofrimento, pastor, ora por mim, pastor. Aí o pastor ora, os irmãos oram, a igreja ora, levanta-se um clamor por aquela pessoa. Aí aquela pessoa não falta uma reunião de oração, não falta um culto, não falta. E ainda cobra: eu quero mais culto, eu quero mais culto, eu quero mais presença de Deus, eu quero estar com os irmãos, eu estou buscando em casa. Quando chega o momento da adversidade, prefere ficar mais com a bênção, desfrutar da bênção, do que relacionar-se com o abençoador. Em 1 Coríntios 10:31 diz: seja comer, seja beber, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Cuidado com a vida social intensa e espiritual vazia. Tem muitas pessoas que querem desfrutar a casa de praia, o sítio, o passeio, as viagens, as férias, os feriados, churrascos, os amigos, as festas, os shows e etc. Cuidado com isso. Cuidado para não colocar as bênçãos na frente do abençoador. Cuidado para que as bênçãos não tomem conta do seu tempo, que era para ser um tempo com o abençoador, e você passar mais tempo com as pessoas. Cuidado. Você precisa buscar um equilíbrio, desfrutar as bênçãos e ao mesmo tempo ter relacionamento com o abençoador. Desfrutar do relacionamento com o abençoador e ao mesmo tempo desfrutar das bênçãos que o abençoador concede à sua vida. Vencendo as adversidades da vida. Nesse momento estamos meditando sobre a realidade dessas adversidades. E você precisa pensar um pouquinho: será que eu não coloquei as bênçãos que Deus colocou na minha vida na frente de tudo? Um carro, o cônjuge, os filhos e até mesmo a saúde na frente de Deus. Às vezes pode acontecer de colocarmos a saúde. Não, eu tenho meus compromissos com a saúde. É isso e aquilo outro. Mas se você morrer, você vai para onde? Se você tem a sua certeza de salvação, que estará com Deus. A Bíblia fala que podemos ter essa certeza. Então, se você tem essa certeza, cabe pensar um pouquinho. Espera aí. Essa adversidade aí não está tirando parte da minha sabedoria. Estou desviando da vontade de Deus. E o nosso último tópico de hoje: importar-se. Não é isso. Deixa eu passar aqui. A religiosidade vazia, ao invés de espiritualidade
profunda. Tem momentos que a pessoa está passando por adversidades. E você vai examinar a vida daquela pessoa, ela tem uma vida íntegra, uma vida respeitosa, uma vida religiosa. Mas aí, de repente, as adversidades vieram na vida daquela pessoa. E você olha para aquela pessoa, e talvez essa pessoa seja você também, e você fala, deixa eu vasculhar a minha vida, conforme diz Lamentações 3, 39 e 40, que eu citei agora há pouco. De repente você olha ali e fala, mas peraí, eu não estou devendo nada para Deus. Então eu quero analisar rapidamente dois pontos. Primeiro, Deus não quer uma religiosidade vazia, mas Ele quer uma espiritualidade profunda, uma ligação realmente com Deus. Deus não quer uma religiosidade vazia. O que é isso? É aquela religiosidade que segue rituais humanos. É aquela religiosidade que segue por conta dos antepassados. Um exemplo bem prático. Eu sou dessa religião porque meus pais eram. Isso não explica nada, isso é uma religiosidade vazia. Porque, na verdade, a pessoa não está pensando, ela só está copiando. Ela vem copiando os antepassados. Por que você faz isso? Porque sempre foi feito. Isso é uma religiosidade vazia. Mas a espiritualidade profunda, ela está totalmente ligada ao relacionamento do cristão boca. A Bíblia, a oração, a comunhão com os irmãos por meio da igreja de Cristo Jesus, pela qual ele deu a sua vida. É difícil isso? É difícil. Buscando adoração a Deus. Quando a pessoa busca isso, quando essa pessoa ela realmente se coloca na vontade de Deus, ela vai lembrar de Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 13. Nesse texto bíblico, Deus deixa bem claro que quando a adversidade vem na vida de um filho dele, que pode ser eu e pode ser você, que ele está nos tratando como filhos. Às vezes nós fazemos uma avaliação da nossa vida e a gente fala, eu não devo nada a Deus. Mas Deus sabe quando estamos devendo a Ele. Pode ser que de repente por imperícia, por falta de sabedoria da nossa parte, a gente não tenha noção do que estamos devendo para Ele. Mas Ele sabe. Deus quer abençoar você. Ele vai abençoar você. Ele vai abençoar outras pessoas através da sua vida. Se você lê esse texto na sua casa, Hebreus 12, 4 a 13. E quando você estiver lendo esse texto, ao final do texto, agradeça a Deus e diga, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me tratando como um filho. E o pai, o bom pai, repreende ao filho a quem ama. Então, quando você colocar o seu coração ali diante de Deus, eu tenho certeza, você vai ter uma outra visão a respeito das adversidades da vida. Concluindo, o Senhor Jesus ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que nós possamos passar por essas adversidades às quais estamos sujeitos. Amém? Essa é com certeza a vontade de Deus. E você com certeza terá muita coisa ainda para desfrutar na sua vida. Nós vamos, deixa eu só passar para você uma informação muito importante a respeito da nossa próxima meditação. Tá? Então hoje nós meditamos sobre a realidade das adversidades. E a próxima, todos estão sujeitos às adversidades. Falamos sobre isso nesse ponto, mas vamos voltar numa próxima mensagem com a graça de Deus. Ok? Então, deixa eu passar mais algumas informações importantes para você. Dentre essas informações, espere um pouquinho. E nós vamos estar orando, pedindo a Deus
para que Ele possa nos orientar em todas as coisas para a glória dele. Deixa eu... Só consertar um negocinho aqui. Vai ser assim mesmo, né? Nós vamos orar, pedir a Deus. Quero te agradecer por estar aqui e que você compartilhe com outras pessoas também a respeito desse material. O material anterior, lembrando, ele fala sobre as adversidades da vida. Muito importante pensarmos sobre as ansiedades, desculpa. Compartilhe com as pessoas também sobre isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Eu quero te agradecer. Pedir que o Senhor venha nos fortalecer e nos dar sabedoria. Diante das grandes questões de infortúnios, de coisas tristes, coisas que nos entristecem. Ó Deus, eu venho pedir por esta vida que nesse momento está em sintonia com o Senhor. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, de forma sobrenatural. Porque tudo que o Senhor faz é sobrenatural. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, de tal forma que tanto eu, quanto essa pessoa, quanto os seus familiares, que nós venhamos a passar pelo momento de adversidade com crescimento, com aprendizado, e que outras pessoas também sejam edificadas através da nossa vida. Dá-nos força, ó Deus. Livra-nos de todo o mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica a nossa vida, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos terminando então o programa Sintonia com Deus e que, com a graça dele, possamos nos encontrar em outra ocasião. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço do pastor Leonel Freitas de Carvalho.